Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos dar início à nossa live. Eu vou chamar a nossa amiga Cíntia para participar junto com a gente, onde nós vamos estar contando um pouquinho da nossa vida, da nossa história. Vamos aguardar ela entrar. Aí. Deixa eu virar aqui. Ai, que legal. Oi, tudo bem? Será que tem filtro? Tem como colocar assim? Deixa eu ver uma coisa, se dá para colocar. Vi aqui as estrelinhas. Vê se você Melhora se a gente tem direito, né? não é? Vamos usar. Ajuda. Deixa eu achar algo aqui compatível, que a gente não fica também outra pessoa, né? É. Aqui. Vai bem natural. Oi, Gi, tudo bem? Tudo, e É. você? Ai, pronto. Tá bom, o ângulo. Tá sim, tá dando pra me ver também direitinho, né? Tá. Bom dia, todo mundo. Bom dia, gente. É a nossa primeira live, então estamos aí aprendendo, né? É verdade. É a sua primeira também? Eu já fiz algumas, mas assim, conjunto é a primeira. Que legal! É a minha primeira de todas. Você vai, o pessoal vai gostar, acredito que a gente também, vai ser bem legal, bem produtiva. Sim. Então, a gente. Saudades também, Gi. Então, gente, a gente vai estar contando a nossa história, tanto eu quanto a Cíntia, que tem uma história de vida também muito legal. E eu tenho certeza que vai ajudar muito todos nós, né? Vamos começar a fazer uma. Eu tô meio rouca, gente, desculpa a minha voz. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Você quer orar, Cíntia? Pode ser você. Travou. Voltou. Você quer começar fazendo oração? Pode ser você. Então tá. Vamos orar então. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos aqui diante da tua presença, meu Senhor. E que o Senhor possa dirigir tudo que for falado aqui. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar direção, preparar a cada coração, a cada entendimento, para que o teu poder possa alcançar a cada pessoa que está aqui nessa live ou que vai assistir em algum momento e que de repente está precisando de uma palavra, de uma direção, que o Senhor possa conduzir tudo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, meu nome é Renata, para quem não me conhece, tem muita gente aqui de Campos Gerais que ainda não me conhece, né? Eu tenho 41 anos e eu venho de uma família tradicional, né? Eu sou de São Paulo, agora estou aqui em Minas e venho de uma família tradicional brasileira, né? E passei por muitos problemas na minha vida, na minha infância, porque eu cresci numa família muito conturbada, embora a minha família sempre foi junta, unida, sempre estávamos juntos, mas sempre em meio a muitas brigas. Muito cedo, a minha família teve acesso ao alcoolismo, meu pai bebia muito, e com isso eu cresci vendo meu pai agredindo minha mãe, tanto física quanto verbalmente. Então eu cresci com um sentimento de raiva em relação aos homens. Porque, por mais que meu pai era uma pessoa muito presente, sempre foi um bom pai, ao mesmo tempo, ele era um péssimo pai, pelo exemplo que ele dava, né? E a minha mãe, por outro lado, era uma pessoa também, como mãe, muito boa, mas também não sabia lidar com toda aquela situação. Então, com ela, era aquele famoso bateu, levou. Então, imagina
como eu vivi com os meus irmãos. E eu, por ser a mais velha, eu sempre que tentava contornar a situação. Diversas vezes eu separava a briga do meu pai e da minha mãe, isso pequenininha, com 7, 8 anos de idade. Eu cheguei a presenciar a poça de sangue na minha casa. Então, assim, ao mesmo tempo que nós estávamos sempre juntos, era sempre meias brigas. Tínhamos uma condição econômica razoável, então, assim, sempre tinha festa, churrasco na minha casa. Só que ao final do churrasco sempre tinha uma briga. Então, era uma vida, assim, de tormento. Eu, como criança, cresci dessa maneira e com muita raiva do meu pai, porque isso tudo foi nutrindo uma raiva muito grande do meu pai, né? Eu tinha medo dele. Quando ele chegava, o meu coração logo começava a disparar, eu suava, eu tremia e eu ficava muito nervosa, porque eu já sabia que ali podia acontecer alguma coisa. Eu falava para minha mãe, eu era pequenininha, eu falava, mãe, quando o pai chegar, fica quieta, não fala nada, porque senão vai ter briga, porque eu já sabia qual seria o fim, né, das brigas. E não era só uma agressão, era realmente bem complicado. E a sua infância, Cíntia, como que foi? Conta um pouquinho. A minha infância foi no sítio. Eu sou de Campo do Meio, cidade aqui do lado, né? Para quem mora fora, para quem mora em São Paulo, em Maceió, que eu já morei lá, eu tenho seguidor de lá. Minha infância foi no sítio aqui no sul de Minas, cidade do lado onde a gente mora, né? Campos Gerais. Eu moro aqui em Campos Gerais, que é a cidade do meu marido. Eu nasci em Campos Gerais, porque a minha cidade é bem pequenininha, 12 mil habitantes. E na época, né, nasci em 82, eu tenho 39 anos. Então, não tinha muito recurso na cidade. Eu não sei se tinha hospital, eu acho que não tinha maternidade. E meus pais moravam no sítio, eu morei no sítio. Eu sou a mais nova de 5 filhos. Quando eu nasci, meu pai tinha 47 anos e minha mãe tinha 39, a minha idade, naquela época. E eu tive uma infância muito. A princípio, eu tive uma infância que eu me lembre, eu tenho muita lembrança da minha infância. Eu tive uma infância muito bem cuidada por ser a caçula, depois de tantos filhos. O meu irmão mais novo, que diferencia comigo, tem 20 anos de diferença comigo. Então, os meus sobrinhos são da minha idade. E, e eu cresci um pouco sozinha no sítio, porque eu tinha minha sobrinha, meu irmão morava também numa casa pertinho da gente, assim, e eu cresci naquelas casas de fazenda, e com aquelas portas gigantes, o assoalho de chão, aquele assoalho bem antigo, assim, um porão embaixo, furnas que banha que era na porta da minha casa. E assim, eu fiz muita bagunça, a gente chama de arte. Lá em Maceió fala reinar, eu reinei demais. E foi muito bom, assim, foi muito mágico, sabe? Essa parte da minha infância, eu tenho muitas lembranças legais, fiz muita bagunça, tenho muita cicatriz pelo corpo. E assim, foi algo extraordinário. E você falando aí do seu pai, eu vejo que as pessoas, o maior problema são os pais. A minha mãe é uma pessoa muito simples. E assim, meu pai era bonitão, saía, tudo. Mas meus irmãos têm uma visão do meu pai e eu tenho outra visão do meu pai. Meu pai já mora com Jesus. E a visão que eu tenho dele é assim, de proteção, de amparo, de porto seguro. Como a gente morava no sítio, meu pai tinha uma venda, um bar. E ele chegava assim, meia-noite, 11 horas em casa, depois que ele fechava. E eu só me sentia, você falou aí, eu lembrei. Eu só me sentia segura quando ele chegava, quando eu escutava, porque a gente tinha uma porteirinha para entrar, assim, para chegar em casa, para separar, porque tinha vaca, para a vaca não entrar no quintal de casa.
Então, quando eu escutava o barulho da porteira, eu ficava escutando, esperando ele chegar para eu me sentir segura. Ele era o meu porto seguro, sabe? E aí, quando eu escutava aquele barulhinho da porteira, assim, aí eu falava, ai, agora eu posso dormir tranquila, porque imagina, você mora no sítio, você é uma criança, só você e sua mãe, e aí um homem em casa, né, o meu porto seguro. Mas a história, assim, que a minha mãe, eu acho que sofreu um pouco com o meu pai quando era mais novo. Eu acho que depois que eu nasci que ele deu uma sossegada. Você pegou a época boa, então, né? Sim. Então, e aí eu cresci, né? Aí eu fui crescendo com tudo isso, cheguei na adolescência, eu falava, eu nunca vou casar. Eu vou ser inteligente, eu vou estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Eu vou estudar, eu vou ter minha vida, minha casa, e eu nunca vou depender de homem. Eu nunca vou me casar porque eu comparava um casamento com o que meu pai e minha mãe viviam. Até que, e nisso tudo, né, eu me tornei uma pessoa com muito medos, com muitos traumas, e muito vazia. Então eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim, porque faltava algo, né? Faltava Deus ali. E com tudo que eu vivi, com todas as experiências, eu sempre fui uma pessoa, uma menina muito madura, porque eu dava conselhos para minha mãe, eu tinha que, né, ter a minha irmã e meu irmão ali, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim também. Então, eu sempre fui muito madura em relação a eles e tudo, por tudo que eu tinha vivido na minha infância. E quando eu me vi adolescente, com esse monte de traumas, enfim, mas como toda menina, acaba uma hora se apaixonando, né? E foi assim comigo também. E por mais que eu não queria um relacionamento sério, mas eu senti aquela carência, eu senti aquela necessidade. Então eu sempre me envolvia com pessoas tóxicas, que me faziam mal, da mesma maneira que eu via com meu pai. Nunca cheguei a ser agredida, até porque eu conheci Jesus. Jesus chegou na minha vida muito nova, comecei a ouvir falar de Jesus, da fé, do que Deus fazia por mim, que poderia fazer por mim a partir dos meus 15 anos. Nós nunca fomos católicos, os meus pais, eles sempre tinham uma cultura evangélica, né? Embora vivesse uma vida completamente distante de Deus, mas eles acreditavam na Bíblia. Então eu nunca tive doutrinas assim de santos, essas coisas. Eu sabia que só existia um Deus. Até que, quando eu me vi ali perdida, com vários relacionamentos tóxicos, muito frustrada, porque aí eu já falei, realmente, não tem como ser feliz com um homem, porque como que uma pessoa pode me fazer feliz? Vinha de um lar conturbado. E aí, quando eu comecei a me relacionar, eu também não era feliz. E um dia eu ouvi uma palavra que ficou muito forte e que caiu a ficha para mim, que falou assim: por que que você sofre tanto? Porque Jesus, ele deu a vida por você. Ele amou você de tal maneira que ele se entregou por você e ele não quer ver você sofrendo assim. E aí eu entendi que eu não precisava daquilo. Eu não precisava ser infeliz, eu não precisava ser triste. Desculpa. Voltou? Tá Cheia de certinho. traumas. Ai, que o celular tocou aqui. Cheia de traumas, que tudo poderia mudar na minha vida. E eu comecei a buscar esse Deus, a querer conhecer esse Deus, porque eu sabia, eu tinha informações do que ele podia fazer na minha vida, mas ainda não tinha acontecido, né? Porque uma coisa é a gente saber que existe um Deus, porque quem hoje não acredita em Deus?
né? Se a gente perguntar, você acredita em Deus? Acredito. As pessoas acreditam em Deus. Mas isso não faz a vida dela mudar. O simples fato dela só dizer que acredita, né? Tem que Uhum. haver aquela entrega da pessoa para que Deus também faça algo na vida dela. É que nem mãe e filho, né? A mãe fala, filho, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Se o filho não obedecer aquilo, não adianta. Por mais que ele saiba, ele vai fazer, se ele fizer errado, ele vai ter consequências ruins. Conta um pouquinho de você agora. Ah, então, pegando esse gancho aí da vida, assim, e aí minha mãe me criou muito assim, sabe? Numa redoma de vidro. Eu lembro, nossa, gente, eu tenho muita experiência e muita lembrança que eu era grande. E aí eu olhei para o céu e eu perguntei: o que que é aquilo? Meu irmão começou a rir. Era a lua. Eu não sabia o que era a lua. Eu devia ter uns 4 anos de idade, gente. E porque, assim, a noite serena, então ela era muito guardada. Quando eu peguei certa idade, ali pelos 8, 10 anos, eu quis querer conhecer o mundo, a vida, e eu sempre fui muito sonhadora. Então eu assistia a sessão da tarde e eu mergulhava naqueles filmes, sempre sozinha, e eu mergulhava naqueles filmes e me sentia naqueles filmes. Então eu comecei a sonhar, eu em São Paulo, morando num prédio, vendo aquele tanto de luz, sem nunca ter ido para São Paulo e andando com uma pastinha na mão. E eu comecei a me ver dessa forma, desse jeito, saindo dali, querendo conhecer o mundo, saber o que o mundo lá fora, né? Porque criada muito assim. E aí eu fui para a cidade, fui morar na casa da minha irmã. A cidade fica em 14 quilômetros do sítio, então era longe, eu só podia ir com alguém me levar. A gente tinha um ônibus da escola que era o meio de, assim, da escola, o carro do meu pai quando ele ia, mas eles não deixavam. Então, quando eu peguei ali uns 13 anos de idade, eu comecei a ficar na cidade, na casa da minha irmã, do meu irmão. E aí fui indo aos pouquinhos, até morar na casa da minha irmã. E aí eu fiquei, acho que com uns 15, 16 anos, eu já estava morando na casa da minha irmã. E aproveitei tudo que a vida que tinha para aproveitar, quis conhecer tudo, né? Por ser criada muito fechada, assim. E aí, com 18 anos, eu engravidei. Eu tenho um filho. Hoje ele tem 20 anos, é o Pedro. Ele é lindo, maravilhoso. Mas é claro que quando a gente engravida, né, solteira, assim, sem nenhum recurso, não tinha nem terminado o ensino médio, tinha parado e queria viver a vida. Então, eu me senti perdida realmente quando eu engravidei. E falei, o que eu vou fazer da vida agora? E aquele Eu já monte de tinha sonhos, né, que você tinha, se viu, falou, agora acabou. Falei, mas ao mesmo tempo veio uma força interior tão gigantesca dentro de mim. E como você disse, eu venho de uma família tradicional católica. Então eu nunca soube, assim, o conhecimento, porque o católico, ele não conhece a Bíblia, a palavra. Verdade. Então eu não sabia quem poderia me ajudar. Era eu ou eu, claro, acreditava em Deus, tudo, nos santos, nas imagens, mas nunca imaginei que fosse Deus que fosse guiar minha vida. Propósito, nem sabia o que era essa palavra, o que é propósito. Nossa, alguém fosse falar. E eu sempre fui muito curiosa também, eu sempre gostei de estudar. Mas eu nunca. Essa parte da religiosidade em si, eu nunca me interessei. Eu sempre gostei muito de história, geografia. Eu ainda estava no sítio
e com acho que uns 14 anos eu li Apocalipse, sem entender nada. Aí eu fiquei meio leia da cuca. Ainda mais Porque, Apocalipse, né? Que é bem difícil de entender. porque o que é Apocalipse para as pessoas que não conhecem? Hoje eu conheço, hoje eu sei dizer. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Mas Apocalipse, para mim e para muitas pessoas, ainda hoje, é fim do mundo. É. E aí eu li aquilo como uma história. E aí eu falei, meu Deus, se isso for real, o negócio é muito sério. Só que assim, aí tá, deixei de lado e fui viver minha vida. E aí eu confiro, eu resgatei força que eu falei, ou sou eu, ou sou eu, ou sou eu. E aí eu fui para Alfenas, que é uma cidade universitária aqui do lado, comecei a trabalhar no hospital, no Alzira Velano, que é um hospital muito grande que tem aqui. Trabalhei lá como recepcionista. E aí logo que eu estava trabalhando, eu falei, eu vou estudar. E aí eu prestei vestibular de direito. Eu me via com uma pastinha, né? Quando eu era criança. Aí eu falei, deve ser isso. E aí eu prestei vestibular de direito, passei, comecei a estudar. E com muita dificuldade, igual você disse, apesar meus pais tinham condição, mas como eu quis ganhar a vida e não obedecer às ordens da minha mãe, ela disse, se vira. E aí eu fui me virar mesmo, realmente fui tomar conta da minha vida, fui, sabe, fazer o meu destino. E eu tive que dividir marmitex, assim, metade para almoço, metade para janta, eu pagava minha faculdade, pagava minha estadia, que eu morava numa república com uma amiga. Eu tive que deixar meu filho aí tinha uns 4 anos, isso foi em 2009 que eu entrei na faculdade. E aí eu tive que deixar meu filho, eu levei ele para Alfena, só que eu não consegui, tive que pedir para minha mãe ficar com ele. E vó, é aquela coisa, né? Engravidou, mas depois que nasce, É, é assim. é assim Tanto mesmo. que hoje ele tem 20 anos e mora com minha mãe. Então, é aquela coisa. Mas eu levei ele para a faculdade, eu queria ele perto de mim. Eu levei ele já para a sala de aula da faculdade. Eu lembro dele pequenininho. E aí ele ficava lá na carteira, assim, brincando, às vezes até atrapalhava a aula. Quando eu podia, ele sempre estava junto comigo. E aí o tempo foi passando, eu conheci meu marido, atual hoje, graças a Deus. E foi amor à segunda vista, não à primeira. Mas foi a segunda, nós fomos para São Paulo. Aí eu realizei meu sonho. Fui para São Paulo, parei a faculdade, porque eu não tinha condição de pagar sozinha. Fui para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, terminei a faculdade lá, passei na prova da OAB, montei meu escritório. Vou resumir para não ficar muito grande. E montei meu escritório de advocacia, atuei 2 anos e meio. Não gostei. Até eu conhecendo essa No história aqui. Nordeste. Morar no Nordeste, morei em Maceió por 5 anos. Eu realizei outro sonho que eu tinha, que era só sentir calor o ano inteiro, não sentir frio, não ficar de blusa. E foi maravilhoso. E agora eu tô de volta aqui no sul de Minas. Eu penso assim que a vida é um ciclo. E cada ciclo a gente está num lugar e a gente experimenta de tudo, porque aqui eu acredito que é uma passagem. A nossa moradia não é aqui. Então eu quero conhecer lugares, quero talvez em outro país, em outro estado. Então, assim, eu sou muito livre, sabe? Muito livre, conheci Jesus em Maceió, não tinha noção do que era aceitar Jesus, nem sabia que isso existia. Conheci a palavra, tanto que a minha Bíblia, eu acabei de comprar outra, porque ela não está tendo condição de tão marcada que ela tá. Olha isso. Mas é Ela maravilhoso, né? totalmente ela totalmente, olha todas as páginas dela totalmente marcada. Então, assim, eu peguei isso daqui, eu comi mesmo
é o meu amparo. Essa daqui, aí, assim, meu pai era o meu porto seguro, né? Mas eu descobri que o porto seguro verdadeiro é a Sabe? palavra de Deus, que é o próprio Jesus, né? João diz que Jesus é o verbo que se tornou carne, é a palavra que se tornou carne e veio viver entre nós. Então, é o próprio Jesus que eu conheci em Maceió, e é o meu amigo hoje, o meu amparo, é o meu porto seguro. Às vezes eu tô assim, angustiada, e aí eu penso, eu preciso de uma amiga para desabafar. Mas aí não tem uma pessoa que você possa desabafar tudo. É Mas verdade. Jesus, ele aceita teu desabafo. Jesus, ele aceita qualquer palavra que você quiser falar para ele. Ele aceita. Ele é o puro amor, gente. É o puro amor. Não E sabe o que que existe. é legal? Você estava contando a sua história, né? Você foi uma mulher que foi vivida, morou em vários lugares, né? Morou aqui em Minas, São Paulo, Maceió, teve várias experiências, se casou e tudo mais. Mas tudo isso não supria a necessidade que você tinha de ter Deus dentro de você, né? E é isso que é muito importante que as pessoas têm que entender, porque na maioria das vezes elas elas buscam em muitas coisas. No dinheiro, em viagens, no Em amor, pessoas. em pessoas, exatamente, mas Não nada existe. disso supre a nossa necessidade, né? Existe aqui dentro da gente a necessidade de ter realmente um encontro verdadeiro com Deus, que foi Uhum. o que aconteceu comigo também quando eu estava ali em meio a tanta angústia, dores, sofrimentos, que quando Jesus entrou na minha vida, que tudo aquilo que eu tinha passado, todo o meu sofrimento na infância, o meu sofrimento logo na entrada da juventude, enfim, quando Jesus entrou dentro de mim, então tudo mudou, né? Aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva que havia dentro de mim, aquilo foi dissipado, porque eu encontrei o significado verdadeiro da vida, que vem de Deus, né? O amor dele. É. E isso me fez completamente diferente. Eu tinha uma raiva muito grande do meu pai, né? E dos homens, por conta do que eu tinha vivido no passado. Eu passei, primeiro que Deus transformou minha família, né? Ele transformou meu pai, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa Uau. que brigava a todo instante, que bebia, ele se libertou dos vícios, ele se tornou realmente numa nova pessoa. Quem conhece ele fala, meu Deus, não é o mesmo Paulo. E eu passei a admirá-lo de uma maneira que foi espetacular. Só mesmo essa mudança só pode fazer quem conhece a Deus, né? Porque na maioria das vezes a pessoa ela carrega dentro de si uma dor, uma tristeza por anos. Às vezes algo que aconteceu lá no passado dela, como tinha sido comigo, mas ela continua trazendo aquilo para ela e isso só traz mal, né? Ela continua com uma mágoa, e Deus mudou isso dentro de mim, mudou a minha família. Minha mãe e meu pai começaram a viver uma vida completamente diferente do que eles viviam no passado. Então, Que aquelas legal. brigas, toda aquela coisa conturbada mudou, se transformou. Minha casa passou a ter paz, alegria. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? E eu não estou dizendo aqui de você ser religioso, de você eu preciso que é a igreja que vai mudar a vida da pessoa. Não, porque quantas pessoas estão dentro de uma igreja hoje e continua vivendo uma vida completamente destruída, sem paz, sem alegria, e muitas vezes até tenta se matar dentro de uma igreja. Então não é a igreja, mas é realmente aplicar o que está aqui na Bíblia, na palavra Uhum. de Deus, aplicar dentro dela, da vida dela. Quando ela passa a obedecer o que está aqui, tudo muda, tudo se transforma, começando dentro da gente, que é o mais importante, né? Enfim, aí nesse meio tempo eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha família, eu passei a ter paz, alegria, eu passei a dormir, coisa que eu mesmo jovem não fazia.
Passei a ter um amor pelas pessoas muito grande, que era o amor de Jesus. Conheci o meu marido, me casei, né? Hoje eu vou para 17 anos de casado já, e 17 anos com amor, com prazer de estar com a pessoa, porque tem muitas pessoas que até se casam, e às vezes até estão no relacionamento há anos, mas cada um vive a sua vida, cada um tem a sua vida, né? A sua particularidade. São casados, vivem na mesma casa, mas muitas vezes estão distantes, não são felizes, enfim. Então, existe na minha casa harmonia, mas tudo isso por quê? Porque tem pautado a palavra de Deus, né? Procura obedecer o que está aqui. Então, quando a gente coloca a nossa vida, e não precisamos, sabe o que é muito legal da palavra de Deus? Que a gente não precisa conhecer a palavra de Deus inteira, toda, tintim por tintim. Mas o que eu sei, eu faço. Então, se hoje eu aprendi que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. Amanhã Tá. eu aprendi que eu preciso ter bons olhos com as pessoas. Então eu vou ter bons olhos. Às vezes a pessoa acha assim que para que Deus entre na vida dela, ela tem que ser aquela pessoa perfeita, né? Não existe. Exatamente, não existe. Né? A gente precisa, conforme eu vou aprendendo, eu vou praticando e Deus vai agindo dentro de mim, né? E dificuldades todos nós vamos passar, Nossa, é. né? O sol e Mas a no mundo chuva vêm para tereis todos. aflições, né? Jesus falou, tenham bom ânimo. Ele ainda fala, ânimo. Eu sou muito de significado das palavras. Aí eu falo, ânimo. Deixa eu pesquisar o que que é ânimo. Então deixa eu me animar, né? Se ele disse que é para eu me animar, porque se a gente tá nele, então ele já venceu. É verdade. A vitória é nossa. E é isso, gente. A gente tem que realmente colocar a nossa vida na mão de Deus. E uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que muitas vezes bloqueia as pessoas a conhecer Jesus, é achar que ela vai, se eu me entregar para Deus, eu vou ser proibida disso, eu vou ser proibida daquilo, eu não vou poder ser isso. E Jesus, ele não é proibição. Jesus é Não, liberdade, né? liberdade. É claro que Liberdade. liberdade é diferente de libertinagem, são duas coisas distintas, Aham. né? Ao mesmo tempo que ele é que nem ele diz, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então existem Uhum. coisas que eu vou falar não, não vou fazer isso daqui porque isso aqui não é legal, não vai ser bom para mim, né? Então a gente tem que buscar isso dele. Quando existe uma intimidade com Deus, ele mesmo nos fala. Olha, isso É. daqui não faz. Porque você vai. É muito, muito bacana, porque quando a gente busca essa intimidade com Deus, vem a voz dele na nossa mente, na nossa consciência e fala: não faça isso. Isso aqui não vai dar certo. Se você ouvir, você vai ter resposta e vai ser bem sucedido. Agora faz para E ver. e o legal é que ele não é autoritário, né, Renata? Ele não é um pai autoritário que fala, não vai fazer isso porque não sei o quê. Não, ele aconselha, fala, minha filha, não vai por esse caminho, porque eu sei que nesse caminho, lá na frente, tem um precipício. E, assim, é muito bom ouvir a voz dele, É sabe? muito gostoso. Ela é doce, ela é É, suave, né? ela é doce, suave, ele é amigo, ele é o porto seguro realmente. Você falou aí, eu experimentei realmente muita coisa da vida, morei nos lugares que eu quis e esse meu desejo desde criança de morar em São Paulo, eu me realizei. Quando eu realizei esse desejo, eu criei outro desejo no meu coração, que era morar no Nordeste e na beira do mar. E eu realizei esse desejo. Mas olha que interessante, eu ainda não conhecia Jesus, não tinha aberto o meu coração para Jesus. E quando eu chego em Maceió, com um apartamento de frente para o mar, formada,
com dinheiro, com carro. Eu tinha meu diploma, poderia trabalhar onde que eu quisesse. Meu marido é dentista também. E aí eu falei, a felicidade está aqui, nesse lugar. É aqui que eu vou encontrar ela. E aquele, igual você disse, aquele vazio. Eu cheguei de frente para o mar. Todos os dias eu sentava na areia no final da tarde, porque no começo eu falei, eu não vou trabalhar porque eu vou me encontrar aqui para depois saber o que eu vou fazer. E meu marido estava trabalhando como dentista, então eu sentava, olhava aquele mar maravilhoso, aquele pôr do sol, e eu pensava assim, tá faltando alguma coisa. Cadê a felicidade que eu É vim muito bom. encontrar aqui no mar, na praia, na areia, em Maceió? E aí eu fazia, eu respirava e não chegava. E aí depois de um mês, eu tive um encontro super real com Jesus. E aí o que eu entendi e o que eu vi em mim e o que eu vejo nas pessoas, sabe? É que tem um buraco aqui que exatamente é como se fosse uma peça de quebra-cabeça que só Jesus encaixa nesse buraco. Então eu falo para as pessoas, se você que está aí, está sentindo um vazio, você respira e o ar não chega completamente, você está respirando, você está vivo, mas parece que Tá faltando aquela algo. coisa tá faltando uma peça, e essa peça, só cabe uma peça nesse buraco aí para encaixar. Ela chama Jesus Cristo. Conhecer o que ele fez na cruz, o que ele fez por você, o que ele fez por nós, o que ele fez por mim, foi o que mudou minha vida. Porque o mundo que a gente vive, principalmente hoje, é um mundo insano, é um mundo psicologicamente problemático. E eu não vou nem falar espiritualmente, mas eu vou falar psicologicamente problemático. Então, esse vazio que você sente aí, pode ter certeza. Deixa ele entrar. Faz amizade com ele, ele é um amigo. A princípio, deixa ele entrar como seu amigo, conta as coisas para ele, as angústias, as dores, ele tem solução. Só ele tem solução. Não é uma amiga, não é um homem, não é um namorado, não é uma bebida, não é uma festa, não é dinheiro, não é carro, não é profissão. Eu tinha tudo isso e não, Faltava. não era, sabe? Então, é isso que eu quero deixar para as pessoas, que eu quero mostrar para as pessoas, que eu vivi isso. E é só Jesus que é essa peça aí que vai encaixar perfeitamente. Não existe outra peça. E o bacana também é que quando a gente encontra, né, essa peça e ele tá aqui, ainda que falte outras coisas, ainda que tenhamos alguns problemas, porque vamos ter, que tenhamos dificuldades, ou que nem tudo esteja de mil maravilha como gostaríamos, mas ainda assim existe paz. Não existe Exato. tristeza. E isso é o melhor de tudo. Porque ele sim consegue completar a nossa vida de maneira sem precisar de nada e de ninguém. Ele é o suficiente. É claro que ele quer sim que você tenha prosperidade, que você tenha uma vida sentimental abençoada, que você tenha paz, que você possa ter uma vida aqui nesse mundo completo. Mas Uhum. ele tem seu centro. Se ele for É. o centro, as outras coisas elas vão chegar, né? A gente tem que fazer por onde, temos que trabalhar, temos que buscar, nos aperfeiçoar. Mas quando ele é o centro, as outras coisas elas vão chegar. Ele vai nos ensinar, ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar o caminho certo, né? E por isso a gente tem que ter ele como amigo, como você falou. Porque existem situações que uma amiga sua vai poder fazer o quê por você? Nada. No Chorar máximo junto. te ouvir chorar junto, né? Mas ela não vai poder mudar a sua situação. Uhum. Mas Deus sim pode. Quando você chega até Ele, você conta, meu Deus, olha, e não precisa saber orar. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei orar. É só você falar o que está dentro do seu coração para Ele. É uma conversa, né? Exatamente. É tê-lo como amigo. E isso é muito precioso, é muito glorioso.
Então, assim, eu convido você que ainda não fez, que não tem essa intimidade com ele, a fazer. Entra no seu quarto, senta na sua cama, ou se põe de joelho, ou de pé, do jeito que você achar melhor. E fala, meu Deus, eu estou assim, eu estou me sentindo assim, e eu quero que o Senhor venha entrar dentro de mim. Que o Senhor venha me dirigir no caminho certo. E eu tenho certeza que Deus vai proporcionar para você momentos inesquecíveis. Leia a Bíblia. Ele fala com a gente através da Bíblia. Uhum. Né? Então, pega a Bíblia. Quando você for ler, fala, meu Deus, fala comigo em nome de Jesus. E ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o caminho certo. Né? E eu acho que essa é a dica principal para que a gente possa ser feliz de verdade. É verdade. Vamos falar das nossas reuniões. Vamos. Convido o pessoal. Todas as segundas-feiras, né? 8h20, nós estamos tendo uma reunião na cafeteria. Fala o endereço daí, não lembro direito. É Rua Dom Otto Mota, 340, primeiro andar, em frente ao Banco Sicoob, ali no centro. Para quem mora em Campos Gerais, estão todos convidados. É uma reunião onde a gente entende a Bíblia, entende a palavra, porque é ela que é o nosso amparo. Ai, peraí, meu Deus, como é que faz? Vai falando aí o que é a nossa reunião, que é livre de Tá bom. religião. E eu vou só ver o interfone aqui Tá bom. rapidinho. Fala pro pessoal, desculpa, gente, mas eu tô aqui. Então, gente, é uma reunião, não é de nenhuma igreja. A gente fala da fé, a gente fala de Jesus, do que ele faz, do que ele quer fazer, né? Eu já tenho aí uma experiência com Deus já há quase 30 anos, 28 anos mais ou menos. A Cíntia também já tem uma boa caminhada com Deus, então a gente fala da fé. E vocês também têm, quem participa, tem liberdade para de repente falar, tirar suas dúvidas, pedir ajuda em oração, enfim. Então é uma reunião que a gente fala da fé, do que Deus quer fazer, de como ele pode nos ajudar, para que a gente venha abrir e entender a palavra dele. Porque muitas vezes as pessoas até falam assim, né, Cíntia? Às vezes a pessoa fala, eu já até li a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu fico perdida quando eu leio e aí eu paro de ler. E nessas reuniões você acaba tendo um entendimento um pouco melhor, porque a gente lê pausadamente, a gente comenta sobre o que cada um às vezes entendeu daquilo ali, e isso abre a nossa mente, a nossa visão. Uhum. E de repente essa pessoa está aí precisando de uma direção, né? E a palavra de Deus é a direção certa. Então vai te ajudar Exatamente. muito. Ali a gente aprende, né, Renata? Sim. Nós lendo ali, a gente fala, meu Deus, será que isso daqui estava escrito aqui antes? E é muito impressionante como a palavra, a Bíblia, ela é tão viva e tão atual que eu leio, porque eu gosto de ler. E quando eu leio de novo, eu falo, isso daqui não estava aqui, apareceu agora. Mas é porque... Ela se renova todos os dias, né? Exatamente. E Deus tem algo novo para tratar comigo de acordo com aquele dia, com aquele momento que eu estou vivendo. Então eu enxergo aquilo que eu preciso ali. E é esse estudo que a gente religião. Qualquer pessoa de qualquer igreja está convidadíssimo aí a estar lá conosco, a aprender junto com a gente. Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe nada, não. Ninguém sabe tudo. E a gente aprender e crescer juntos, porque a própria Bíblia diz que a gente crescer em graça e sabedoria no conhecimento do Senhor Jesus, né? Então é crescente, a vida é crescente, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. E a base de tudo que existe no planeta Terra está aqui, os princípios. Quando a gente estuda, quando a gente faz faculdade,
Todos os cursos têm princípios. Sim. Todos os cursos. Você vai estudar agora, você sabe, né, Renata? Agora. Todos os cursos. Parabéns! Obrigada. Logo, logo serei uma coach de educação física. Que delícia! Vai treinar a gente. Só não pega pesado. Pode deixar, você é uma coach boazinha, mais ou menos. Ai, que bom! Então, tudo tem princípio e a Terra foi fundada a partir de princípios. E é isso que Deus quer mostrar pra gente através da palavra. Então, se você sabe os princípios da Bíblia, você consegue viver essa vida aqui em paz, em tranquilidade, compreendendo tudo o que acontece. Um dos princípios, por exemplo, só para vocês saberem, é a lei da colheita e da semeadura. Nossa. Na verdade, da semeadura e da colheita, né? Troquei aqui. Então, o que você planta, isso é qualquer coisa. É uma semente, então se você planta milho, você vai colher milho. A vida também é assim, então são as nossas atitudes, as nossas falas, o que a gente pensa, a gente fala, o que a gente fala, a gente pratica. Então, se você tem princípios na sua vida e você vive em cima dos princípios, você vai colher coisas relacionadas aos princípios. Se você não segue isso, o que acontece? Os princípios, você quebra um princípio, você pode quebrar uma regra. É até assim, depois a gente explica isso, mas nunca quebra um princípio. Porque assim, a colheita é com você mesmo, não é com Deus. Certa, né? Deus, o que eu disse, diz pra gente assim, faça isso, minha filha. Por quê? Porque vai ser bom pra mim. Ele tá de boa lá, né? Na vida dele, vamos falar assim. Mas se eu faço algo certo, eu vou colher em cima daquela minha atitude. E se eu faço algo errado também. Então, você conhecendo os princípios, você consegue caminhar com a vida mais leve, mais fácil. E é isso que a gente estuda, né, Renata? Muito bacana. Livro de religião e muito bom. É um aprendizado. Você falando de colheita, né? Eu estava até lendo agora há pouco que em Salmos que fala, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Então, se você estiver plantando de verdade o que é certo, o que é correto, de acordo com essa ordem que nos é dada, né? A palavra de Deus, a colheita vai ser maravilhosa. Às vezes, naquele momento de semeadura, não é fácil. Porque não é fácil, às vezes, ter que acordar cedo, ir lá, arar a terra, preparar tudo para poder plantar, né? O plantio, muitas vezes, é difícil. Requer esforço, requer coragem, vontade, porque, às vezes, não se quer fazer o que tem que ser feito. Mas se a gente seguir nessa colheita, ainda nesse plantio, ainda que na dificuldade, a colheita vai vir e vai ser maravilhosa, né? Vai vir com júbilo, com alegria. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E é isso que a gente, nessas reuniões, a gente fala um pouquinho disso. Cada dia nós vamos trazendo algo bem bacana para vocês. É verdade. Então tá combinado, todas as segundas-feiras, na cafeteria Diferenciado, em cima da loja da Renata, que é Lindas Modas, em frente ao Banco Sicoob. É só tocar o interfone que a gente está lá reunido, se quiser chegar um pouquinho antes. E a gente quer crescer isso, quer mostrar para as pessoas que, mesmo com dinheiro, com tudo, falta alguém. E esse alguém é Jesus, e ele é maravilhoso. Então, todos vocês estão convidados hoje mais tarde, às 8h20. A gente espera vocês. É isso aí. Teve muito bom falar aqui com você, com as pessoas, colocar um
pouco para fora do que aconteceu com a gente, porque eu acredito que as nossas experiências são parecidas com as experiências das outras pessoas, nossos sentimentos são parecidos com os sentimentos das outras pessoas, e isso pode ajudar, né? Espero que eu tenha ajudado alguém a tomar uma direção, a buscar o que realmente importa na vida, buscar Deus, entender quem é Deus, quem é Jesus, quem mora aqui em Campos Gerais está convidado, quem mora em outra cidade e está convidado também. A gente pode começar a fazer uma live nos nossos estudos Sim, também, né? Se o bem pessoal legal. quiser, pode mandar mensagem para a gente, que a gente está disponível para ajudar, para transbordar na vida das outras pessoas. É isso aí. Eu vou deixar a live salva, compartilhe com suas amigas, com seus amigos. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta no Stories para vocês nos falarem sobre o que vocês gostariam, um tema para nós abordarmos. De repente, algum assunto, alguma coisa, e a gente traz aqui para vocês de acordo com a palavra de Deus. Ai, que delícia! Vai ser muito bom. Faremos outras milhares. É isso aí. Então tá bom, gente. Um bom dia para todos vocês. Que seja uma semana abençoada, repleta de boas notícias. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Amém. Beijo, tchau. Beijo, tchau, Cia. Até mais tarde. Até.